Estava falando agora há pouco sobre maturidade e lembrei de uma história da qual existia uma pessoa que era completamente assolada pela ansiedade, pelos afazeres, pelo fazer. E o fazer se tornou compulsão. De modo que o descansar, o ouvir o som das águas, já não era mais descanso, já não era mais Deus, já não era mais a tranquilidade mental, não era o descanso. O meditar, o interiorizar-se, largar a ansiedade, isso era, como diz aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. Né? Quando o que Cristo nos pede é que nós confiemos nele e que nós entreguemos todo o nosso caminho a ele, de modo que ele seja de forma profunda e devocional a ele, para que nós possamos confiar nele, esperar que tudo nele, de certa forma, se resolva, desde que nós tomemos para nós a responsabilidade de pensar e de saber que, confiando nele, fazendo o que nos é proposto a fazer, nele tudo acontecerá e em nós também. E este ser, essa pessoa compulsiva pelo fazer, deixou de perceber que o meditar, o ouvir o som das águas, era algo de fato divino, era falar com Deus, era devocional, era o carinho, era o descanso, é o descanso de Deus, é o presente de Deus para nós, para que nós aproveitemos esses momentos. Então, esse cara, quando tudo ficava assim, silencioso, calmo, com o barulho dos pássaros, barulho das águas, isso para ele era desespero, era desesperador, porque é muito calmo, não tem nenhuma bagunça, nenhum problema, nenhuma turbulência. Ele não conseguia mais ficar em paz. E quando a paz se aproximava para que pudesse ser instalada nele, ele basicamente ficava aflito e causava confusões mentais, confusões ao seu redor, causando inafetividade dele mesmo com a calma, uma calmaria que pedia para ser instalada nele. Então, esse cara via Deus em tudo, em gravuras de jornais, 3 nomes repetidos de uma cidade, para ele significavam que Deus estava falando para ele, para aquela cidade, ou que era uma promessa de Deus. Mas a calmaria jamais poderia ser, de fato, a voz de Deus. Dizendo para que meu filho descanse, meu filho aproveite esse lugar. Aproveite enquanto você pode molhar com os pés na água.
Aproveite enquanto você pode segurar um cajado com suas mãos. Aproveite quando você pode fazer silêncio e ouvir o som da cachoeira, o som dos pássaros, o som que as folhas fazem quando o vento bate. Nada disso era Deus falando com ele. Então, esse cara foi treinado a jamais perceber, jamais prestar atenção na calma. E tudo fazia sentido, a bagunça fazia sentido, o desespero era Deus, tudo fazia sentido, menos prestar atenção, menos se interiorizar, menos parar para refletir, parar para ouvir a harmonia da natureza. Isso não possuía nenhum vínculo com o Criador. Não via a criação jamais. E esse cara desenvolveu, racionalizou-se, ele se destruiu. Por quê? Já vou! A calma para ele era o desespero. E o desespero para ele era calma. Porque Deus jamais habitava na tranquilidade. Jamais Deus habitaria no silêncio. E aí eu te pergunto, dessa pequena historinha, quanto de você, ou você mesmo, está disposto a viver na calma, viver na graça, viver na tranquilidade? Quanto de você mesmo está disposto a se interiorizar para perceber o quanto você é problemático para si mesmo, o quanto você está disposto a se interiorizar, a ouvir mais do que dizer, e dizer quando se pedem para que você diga algo. O quanto você está acostumado com a problemática, com o desespero existencial, a ansiedade de rodear a sua rotina a você mesmo. E quanto você está acostumado com a paz interior, com o silêncio, a aproveitar o silêncio, a aproveitar esses lugares que são a criação de Deus. Faça uma leitura de si mesmo.